Eu queria no vídeo de hoje comentar o discurso de abertura do Bolsonaro na ONU. Ele novamente mandou muito bem no discurso, ele tocou em diversas feridas, em diversas narrativas, e isso com certeza vai fazer com que a imprensa ataque o discurso do Bolsonaro. Disso vocês não têm a menor dúvida. Então o Bolsonaro criticou tentativa de criar pânico na sociedade em relação ao coronavírus. Ele comentou do programa que o Brasil fez de distribuição de renda para os mais pobres, né, dando aquela parcela de R$600. O Bolsonaro também tocou na preservação do meio ambiente, comentou que o Brasil é o país que preserva 66% da sua mata. Comentou também que mesmo o Brasil estando entre as 10 maiores economias do mundo, emite apenas 3% do carbono no mundo. Criticou diversas ditaduras, criticou a Venezuela, a ditadura da Venezuela. Enfim, o Bolsonaro tocou em diversas feridas, em diversas narrativas, atacou, consequentemente, diversas manchetes exageradas da imprensa. Então se preparem que ele vai ser atacado, mas o discurso dele foi impecável. Eu vou colocar aqui alguns trechos do discurso dele e vou fazendo comentários. Bosquir, senhor secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a quem tenho a satisfação de cumprimentar em nossa língua-mãe. Chefes de Estado, de governo e de delegações, senhoras e senhores. É uma honra abrir essa Assembleia com os representantes de nações soberanas, no momento em que o mundo necessita da verdade para superar seus desafios. A Covid-19 ganhou o centro de todas as atenções ao longo deste ano e, em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Ótimo. Desde o princípio, alertei em meu país que tínhamos dois problemas para resolver: o vírus e o desemprego. Exatamente. O Bolsonaro, ele nunca negou a gravidade da pandemia. O que ele criticava era a forma, era a abordagem que estavam se dando para tratar esse assunto. Ele nunca foi contra nenhuma forma de isolamento. Ele defendia o isolamento vertical. Então é sempre bom lembrar essas coisas, porque a narrativa que se construiu é a seguinte: o Bolsonaro ignorou a pandemia, ignorou o isolamento e foi um malucão aí na pandemia. Mentira. Ele tinha um outro ponto de vista que, inclusive, muitos cientistas também têm. Então, não existe uma hegemonia, não existe um discurso único da ciência. Tem muitas divergências. Então, é sempre bom alertar isso aí e relembrar. Ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. Ao presidente coube envio de recursos e meios a todo o país. Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus. Exatamente. Disseminando o pânico entre a população. Inclusive, quem politizou, por exemplo, a hidroxicloroquina foi a imprensa. A partir do momento que o Trump e o Bolsonaro, a partir de informações que receberam, levantaram uma esperança em relação a esses medicamentos, nossa, a Globo, que elogiou a hidroxicloroquina 6 anos atrás, começou a detonar, falar que ela matava assim, tomou, pode morrer do coração. Mas ela é prescrita há 60 anos. Mas, como o Bolsonaro e o Trump sinalizaram que poderia ser uma esperança, todo mundo ficou pé da vida na imprensa. Então a politização começou na imprensa. Sempre bom recordar. Fique em casa e a economia a gente vê depois. Quase trouxeram o caos social ao país. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas. O maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil. E talvez um dos maiores do mundo. Destinou mais de $100 bilhões para ações de saúde, socorro a pequenas e microempresas, assim como compensou a perda de arrecadação dos estados e municípios. Assistiu a mais de 200 mil famílias indígenas com produtos alimentícios e prevenção à Covid. O que o governo fez. Estimulou, ouvindo profissionais de saúde, o tratamento precoce. Porque isso não chega na mídia internacional. Destinou $400 milhões para pesquisa, desenvolvimento e produção da vacina de Oxford no Brasil. Não faltaram nos hospitais
os meios para atender aos pacientes de Covid. A pandemia deixa a grande lição de que não podemos depender apenas de umas poucas nações para a produção de insumos e meios essenciais para a nossa sobrevivência. Somente o insumo de produção de hidroxicloroquina sofreu um reajuste de 500% no início da pandemia. Nesta linha, o Brasil está aberto para o desenvolvimento de tecnologia de ponta e inovação, a exemplo da indústria 4.0, da inteligência artificial, com quaisquer parceiros que respeitem nossa soberania, prezem pela liberdade e pela proteção de dados. No Brasil, apesar da crise mundial, a produção rural não parou. O homem do campo trabalhou como nunca, produziu como sempre, alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado. Boa. Nossos caminhoneiros marítimos, portuários e aeroviários mantiveram ativo todo o fluxo logístico para distribuição interna e exportação. Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Boa. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e patrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo sendo uma das 10 maiores economias do mundo, somos responsáveis por apenas 3% da emissão de carbono. Exato. Garantimos a segurança alimentar a 1/6 da população mundial. 1/6, hein? Do mundo depende da comida do Brasil. 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para a pecuária e agricultura. Números então o Brasil preserva país 66% das matas. O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos. E, por isso, há tanto interesse em propagar desinformações sobre o nosso Tem interesses meio comerciais, ambiente. É lógico. Estamos abertos para o mundo. O Brasil é muito competitivo no agronegócio e isso incomoda as outras potências. No campo. Nunca exportamos tanto. O mundo cada vez mais depende do Brasil para se alimentar. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência. Em áreas é claro que também tem queimadas criminosas, é lógico, né? Isso aí não dá para negar. São combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Juntamente com o Congresso Nacional, buscamos a regularização fundiária, visando identificar os autores desses crimes. Lembro que a região amazônica é maior que toda a Europa Ocidental. Daí a dificuldade de combater não só os focos de incêndio, mas também a extração ilegal de madeira e a biopirataria. Por isso, estamos ampliando e aperfeiçoando o emprego de tecnologias e aprimorando as operações interagências, contando, inclusive, com a participação das Forças Armadas. O nosso Pantanal, com área maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. Foi bom lembrar da Califórnia, porque a Califórnia é governada há décadas pelo esquerdismo lá dos Estados Unidos, né, pelo Partido Democrata. E só que ninguém bate como bate no Brasil, porque lá são esquerdistas no governo daquele estado. Então, assim, a hipocrisia e a narrativa é uma coisa que é hipócrita demais, né? Se a gente não está esperto, a gente acaba caindo nas lorotas. São consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. A nossa preocupação com o meio ambiente vai além das nossas florestas. Nosso Programa Nacional de Combate ao Lixo no Mar, um dos primeiros a serem lançados no mundo, cria uma estratégia para os nossos 8.500 quilômetros de costa. Nessa linha, o Brasil se esforçou na COP25 em Madrid
para regulamentar os artigos do Acordo de Paris que permitiriam o estabelecimento efetivo do mercado de carbono internacional. Infelizmente, fomos vencidos pelo protecionismo. Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano. Foi bom ele tocar nesse assunto de novo. Acarretando severos danos ao meio ambiente e sérios prejuízos nas atividades de pesca Com certeza. E turismo. E a imprensa não deu chilique. O Brasil considera importante respeitar a liberdade de navegação. Porque foi uma tragédia ambiental esse vazamento de óleo, mas como é o óleo venezuelano, aí não tem problema. Aí o chilique não conta, porque o chilique é seletivo. Ambiental devem ser respeitadas e os crimes devem ser apurados com agilidade, para que agressões como a ocorrida contra o Brasil não venha a atingir outros países. Não é só na preservação ambiental que o país se destaca. No campo humanitário e dos direitos humanos, o Brasil vem sendo referência internacional pelo compromisso e pela dedicação no apoio prestado aos refugiados venezuelanos, que chegam ao Brasil a partir da fronteira no estado de Roraima. A Operação Acolhida, encabeçada pelo Ministério da Defesa, recebeu quase 400 mil venezuelanos deslocados devido à grave crise política e econômica gerada pela ditadura bolivariana. Com a participação de mais de 4 mil militares, a Força-Tarefa Logística Humanitária busca acolher, abrigar e interiorizar as famílias que chegam à fronteira. Como um membro fundador da ONU, o Brasil está comprometido com os princípios basilares da Carta das Nações Unidas: paz e segurança internacional, cooperação entre as nações, respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais de todos. Nesse momento em que a organização completa 75 anos, temos a oportunidade de renovar nosso compromisso e fidelidade a esses ideais. A paz não pode estar dissociada da segurança. A cooperação entre os povos não pode estar dissociada da liberdade. O Brasil tem os princípios da paz, cooperação e prevalência dos direitos humanos inscritos em sua própria Constituição. Exatamente. E, tradicionalmente, contribui, na prática, para a consecução desses objetivos. O Brasil já participou de mais de 50 operações de paz e missões similares, tendo contribuído com mais de 55 mil militares, policiais e civis, com participação marcante em Suez, Angola, Timor-Leste, Haiti, Líbano e Congo. O Brasil teve 2 militares premiadas pela ONU na missão da República Centro-Africana pelo trabalho contra a violência sexual. Seguimos comprometidos com a conclusão dos acordos comerciais firmados entre o Mercosul e a União Europeia e com a Associação Europeia de Livre Comércio. Esses acordos possuem importantes cláusulas que reforçam nossos compromissos com a proteção ambiental. Em meu governo, o Brasil finalmente abandona uma tradição protecionista e passa a ter, na abertura comercial, a ferramenta indispensável de crescimento e transformação. Reafirmo nosso apoio à reforma da Organização Mundial do Comércio, que deve prover disciplinas adaptadas às novas realidades internacionais. Estamos igualmente próximos do início do processo oficial de acessão do Brasil à OCDE. Por isso, já adotamos as práticas mundiais mais elevadas em todas as áreas, desde a regulação financeira até os domínios da segurança digital e da proteção ambiental. No meu primeiro ano de governo, concluímos a reforma da Previdência e, recentemente, apresentamos ao Congresso Nacional 2 novas reformas: a do sistema tributário e a administrativa. Novos marcos regulatórios em setores-chave, como o saneamento e o gás natural, também estão sendo implementados. Eles atrairão novos investimentos, estimularão a economia e gerarão renda e empregos. O Brasil foi, em 2019, o 4º maior destino de investimentos diretos em todo o mundo. Isso é importante frisar. No primeiro semestre de 2020, apesar da pandemia, verificamos um aumento de ingresso de investimentos em comparação com o mesmo período do ano passado. Ou seja, o Brasil não é aquele patinho feio
que a imprensa fica pintando. Isso foi importante de deixar claro. Para, em coordenação com seus parceiros sul-atlânticos, revitalizar a zona de paz e cooperação do Atlântico Sul. O Brasil está preocupado e repudia o terrorismo em todo o mundo. Na América Latina, continuamos trabalhando pela preservação e promoção da ordem democrática como base de sustentação indispensável para o progresso econômico que desejamos. A liberdade é o bem maior da humanidade. Sem dúvida. Faço um apelo a toda coisa que esquerdista não gosta, né? Defende Cuba, defende China, Venezuela. Também quero reafirmar minha solidariedade e apoio ao povo do Líbano pelas recentes adversidades sofridas. Cremos que o momento é propício para trabalharmos pela abertura de novos horizontes, muito mais otimistas para o futuro do Oriente Médio. Os acordos de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos e entre Israel e o Bahrein, 3 países amigos do Brasil, com os quais ampliamos imensamente nossas relações durante o meu governo, constitui excelente notícia. O Brasil saúda também o plano de paz e prosperidade lançado pelo presidente Donald Trump, com uma visão promissora para, após mais de 7 décadas de esforços, retomar o caminho da tão desejada solução de conflito israelense-palestino. A nova política do Brasil de aproximação simultânea a Israel e aos países árabes converge com essas iniciativas, que finalmente acende uma luz de esperança para aquela região. O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Bom, pessoal, esse foi o discurso do Bolsonaro. Achei que foi muito bom, tá? Eu achei que ele novamente tocou em feridas importantes, desconstruiu algumas narrativas, mas eu queria saber o que vocês acharam. Deixe seus comentários, compartilhem o vídeo se vocês gostaram, se inscrevam nas minhas redes sociais e até o próximo vídeo, pessoal.